Teleaula Natal. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Saraiva e esse é o meu sinal em Libras. Sou professora de artes da Rede Municipal de Natal. Eu sou parda, tenho 1,61 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos escuros e estou vestida com calça jeans azul, camiseta rosa com figura feminina no centro que representa artes visuais, dança, música e teatro. Estou em pé, em frente à direita da tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual na cor azul oscuro, a margem superior e esquerda do cenário, uma moldura retangular na mesma cor. Dentro da moldura serão exibidos slides da aula. Abaixo da moldura, em toda a extensão inferior do cenário virtual, pastilhas na cor branca e azul em tons diferentes. Fim da descrição. A partir de agora, iniciamos a 6ª aula do ensino de arte para as turmas do 9º ano. Para dialogar com você nessa aula, apresentarei 9 slides em PowerPoint. Nessa aula, iniciamos o estudo do teatro como área de conhecimento e linguagem artística no currículo escolar do ensino fundamental. Na tela da TV, o primeiro slide tem plano de fundo branco, à esquerda na parte inferior e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito em letras pretas, Secretaria Municipal de Educação, Natal. No centro do slide, a palavra Artes em letras pretas. Abaixo lê-se Aula 6, Teatro, Conceito e Origem, professora Ana Saraiva e Francesco Rodrigues. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais 8 slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco, com textos escritos e imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Fim da descrição. No próximo slide, tem 2 perguntas que eu gostaria que você me ajudasse a responder. Posso contar com sua ajuda? Então, para iniciar nosso estudo, pergunto a você. Em exibição, tela cheia, slide com letras pretas em negrito com 2 perguntas. O que é teatro? Qual a sua origem? Fim da descrição. Nesta aula e na próxima aula, vamos conhecer a origem do teatro no contexto das culturas oriental e ocidental, buscando compreender o teatro como uma manifestação e expressão artística presente na humanidade desde o tempo da pré-história. Você já ouviu falar na pré-história? Não? Então, para saber mais, assim que possível, converse com seu professor. Faça pesquisas em livros, em sites, em vídeos na internet. E para a gente compreender o conceito de teatro, apresentamos 2 dramaturgos ilustres estudiosos da linguagem teatral. Lembrando que há outros dramaturgos a serem estudados e existem várias outras manifestações teatrais em diferentes épocas e sociedades. Como, por exemplo, teatro de sombras, teatro de bonecos, teatro musical, dentre outros. Em exibição, slide com 2 imagens. A primeira, no canto superior esquerdo, é uma fotografia colorida horizontal, mostra o brasileiro Augusto Boal de Busto, dramaturgo, teórico, diretor de teatro. Ele está de frente, pele clara, cabelos castanhos grisalhos, olhos amendoados e um leve sorriso. Uma camisa branca com estampa colorida. Seu braço direito está dobrado para a frente e toca o queixo, apoiado em uma base triangular verde. O braço esquerdo, apoiado na mesma base, tem um relógio preto e está dobrado para cima, onde a mão toca os cabelos. A segunda imagem, no canto inferior à direita, é um óleo sobre tela, com plano de fundo preto, medindo 59 centímetros de altura por 43 centímetros de largura. Retrato do dramaturgo e poeta espanhol Lope de Vega. Um leve perfil, pele clara, cabelos castanhos claros, lisos e bem penteados, bigode e cavanhaque grisalhos, olhos amendoados, direcionados para a direita.
Veste túnica preta com friso branco na gola. Na túnica, o símbolo da Cruz do Cavaleiro da Ordem de Malta, na cor branca em tamanhos diferentes. Na altura do peito, o símbolo é pequeno e na manga esquerda em tamanho ampliado. Fim da descrição. Vamos voltar àquela primeira pergunta. O que é teatro? Para entendimento do que é teatro, nos aproximamos do conceito apresentado por Augusto Boal, estudioso criador do teatro do oprimido, que contribuiu para um teatro genuinamente brasileiro e latino-americano, e no século XX é referência do teatro contemporâneo internacional. O conceito de teatro em Boal vem de Lope de Vega, dramaturgo e poeta espanhol do século XVII, criador da comédia espanhola. Vamos escutar o que Lope de Vega diz a respeito do que é teatro? O teatro é um tablado, dois seres humanos e uma paixão. O teatro é o embate apaixonado de dois seres humanos em cima de um tablado. As ideias teatrais de Augusto Boal foram influenciadas por Lope de Vega em um aspecto da teatralidade, a força da ação do jogo. Vega definiu o jogo entre ator e espectador como a cerne do teatro. Boal recupera essa simbiose como fundante do jogo no teatro do oprimido. Da ideia que teatro é um tablado e uma paixão entre humanos de Lope de Vega, nasce o conceito de teatro como espaço de Augusto Boal. O tablado, mais do que um objeto, é um espaço que cria a divisão entre aquele que atua, o ator, a atriz, e o espectador, aquele que vê. Na visão de Boal, nem precisa existir o objeto tablado. Se espectadores, atores, atrizes ou outras pessoas definirem um lugar dentro de outro espaço mais amplo para a realização da cena, há a possibilidade de existir teatro. Esse espaço restrito que define palco e cena preenchido por pessoas, objetos e diferentes linguagens foi chamado por Boal de espaço estético. O teatro provoca uma ruptura estética com a naturalidade do dia a dia e cria outra realidade. E nessa realidade criada pelo teatro, a pessoa reflete profundamente e tudo está sujeito à crítica. Ficou curioso? O teatro de rua, por exemplo, é uma peça provocada que provoca essa mudança de olhar para o dia a dia. Na imagem a seguir, cena desse tipo de teatro. Na tela da TV, fotografia colorida horizontal. Mostra a cena do teatro de rua de Florianópolis. No centro da fotografia, numa praça arborizada, um palco ao ar livre com uma cortina dupla nas cores douradas e bege no fundo. A praça à esquerda do palco, a escultura de um busto. No palco, há dois atores em cena. Do lado esquerdo do palco, o ator está de frente com a cabeça virada para a esquerda. Ele usa chapéu marrom e uma máscara laranja que cobre até o nariz. Cabelo até o ombro, liso e preto. Apresenta uma expressão de sorriso. Ele usa uma camisa branca e manga longa, com detalhe no ombro e um saiote marrom com detalhe preto na vertical. Uma faixa vermelha na cintura e botas pretas. Ele está com a mão esquerda na cintura e o braço direito esticado à sua direita. À direita do palco, a atriz usa um adereço colorido na cabeça nas cores vermelho, laranja, verde e preta. Usa uma máscara marrom que cobre todo o rosto. Veste uma malha preta com pernas e mangas compridas. Por cima, uma saia de babados na cor branca com detalhes rosa e uma blusa branca com detalhes preto e bege. Acima da cintura, dada um nó. No punho da malha tem babado branco e ela usa sapatilha preta. Fim da descrição. Na imagem, apresenta a cena de uma companhia teatral em Florianópolis. A partir dessa imagem, você consegue reconhecer os espaços estéticos? E o que mais chamou a sua atenção na imagem? Sabia que no Brasil o grupo Galpão de Minas Gerais
com quase 40 anos de experiência em teatro, é a companhia brasileira de teatro de rua mais conhecida nacionalmente, com apresentações na Europa, Estados Unidos, Canadá e América Latina. Pois é, muita experiência no assunto, não acha? Depois de compreender teatro como espaço estético e como força de ação do jogo, a partir de agora vamos reconhecer dois caminhos que chegam à origem do teatro em diferentes épocas. Antes, é importante destacar que o teatro faz parte da vida e já nasce na infância com as brincadeiras das crianças. Começaremos pela pré-história e depois adentraremos pelo mundo oriental, com destaque para a cultura indiana e a cultura egípcia. Vem comigo nesse caminho. No slide tem exibição duas imagens. A primeira, no canto superior à direita, mostra pintura rupestre em tons avermelhados, figuras humanas de animais. Retrata uma cena de celebração. A segunda imagem, no canto inferior à esquerda, mostra 9 pessoas num ritual de caverna. 6 adultos e 3 crianças, sendo 3 homens, 3 mulheres e entre as crianças 2 são de colo. Eles estão em torno de 2 fogueiras, 2 homens em pé e os demais sentados em semicírculo. À esquerda, na parte inferior dessa imagem, tem um homem de perfil sentado no chão. À esquerda desse homem, 3 mulheres sentadas. Uma delas está amamentando, a outra está com 2 crianças no colo e a terceira veste roupa feita de pele de animais. Na lateral direita da imagem, um homem em pé, expressando movimento, segura chifres incrustados na pele de animal que cobre sua cabeça, descendo até as costas. Ele também usa calças de pele de animal. No fundo da caverna tem estacas e peles de animais penduradas. Fim da descrição. Nas imagens apresentadas, percebemos o princípio da imitação primata, na origem do teatro na pré-história. Já entendendo aqui como é que nasce a vocação teatral, Augusto Boal fala que o ser humano entende teatro como vocação porque ele, somente ele, é capaz de representar em outras situações, de conseguir enxergar ou simular uma situação na prática. Sendo assim, na obra Arco-Íris do Desejo, de 1996, Augusto Boal diz que o teatro nasce quando o ser humano descobre que pode observar-se a si mesmo, ver-se em ação. Descobre que pode ver-se no ato de ver, ver-se em situação. Ao ver-se, percebe o que é, descobre o que não é e imagina o que pode vir a ser. Percebe onde está, descobre onde não está e imagina onde pode ir. Ou seja, essa ideia onde ser e não ser, onde eu sou uma pessoa e ao mesmo tempo um personagem, onde estou no lugar e ao mesmo tempo esse lugar pode ser qualquer lugar, são ideias básicas que definem o que é teatro. A partir dessa ideia, que o ser humano, que se pode observar a imagem, onde pode ir e ele consegue observar-se em ação, em situação, ele se descobre humano. No ato de ver-se, descobre que é um ser humano, porque os animais não têm essa capacidade de se enxergar ou de observar a si mesmo. E ainda, partindo dessa ideia de observar, Boal continua. Quando um ser humano caça um bisonte, ele se vê caçando. E é por isso que pode pintar no teto da caverna onde vive a imagem de um caçador, ele mesmo, no ato de caçar o bisonte. Ele inventa a pintura porque antes inventou o teatro. Viu-se vendo, aprendeu a ver o espectador de si mesmo, embora continuando ator, continuando a atuar.
Nesse momento, o ser humano percebe suas possibilidades de imaginar, criar e recriar, e junto à descoberta de ser humano, nasce com ela o teatro e todas as artes. Existem várias versões para a origem do teatro no mundo, como essa da época da pré-história. Agora, veremos como se deu a origem do teatro na cultura indiana. No próximo slide, podemos perceber a imagem de fragmentos de um texto escrito em sânscrito, com evidências arqueológicas com conteúdo de rituais sagrados. Essa leitura védica fornece a primeira evidência para a existência de teatro indiano. Na imagem na tela, mostra um pergaminho, recorte do livro Vedas, com plano de fundo marrom rosado. No centro da imagem, em ritual sagrado, 4 pessoas sentadas, 3 mulheres e um homem. Na parte superior, inferior e esquerda da imagem, escrita de texto védico na cor preta. Fim da descrição. A imagem apresentada é de um pergaminho dos diálogos de Rig Veda e dos diálogos presentes nos livros sagrados indianos. Com essa imagem, vemos esse diálogo em que eles estão ensinando a religião indiana e contando o que acontecia nas histórias. É dessa experiência que podemos mencionar que ali o surgimento do teatro na Índia, no Oriente. Nessa região, o teatro era uma oportunidade de contar uma história, ao mesmo tempo em que se ensinava pela contação de história. E era comum se falar sobre os diálogos dentre os livros sagrados. Os Vedas, escrituras sagradas indianas. O Rig Veda fornece evidências de peças de teatro com monólogos e diálogos em diferentes contextos, tanto religiosos quanto em momentos do cotidiano. Na Índia, o teatro tem ligação com a dança. Os atores também estudam a expressão do corpo por meio de gestos e de movimentos de cada parte do corpo, até mesmo dos olhos. No próximo slide, temos uma imagem da vida cotidiana na cultura egípcia, que apresenta aspectos da existência da manifestação teatral durante o período faraônico. Em exibição na tela da TV, imagem de uma cena teatral egípcia. Toda a composição da cena em tons pastéis e predominância do marrom com dourado em plano de fundo branco com nuances cinzas, marrom e dourado. Mostra a borda de uma moldura de palco. No primeiro plano, no centro da imagem, uma coluna vertical sustenta o palco. Abaixo desse, diversos instrumentos e à direita um imenso jarro com objeto em cima. Sobre o palco, uma representação da barca de Amon. Barca com estrutura de madeira. No centro da barca, uma cabine vertical com o faraó. À direita e esquerda da cabine, vários escravos. Na ponta direita da barca, um remo. Ao fundo do palco, 2 leques grandes lembram mastros. Um à direita e outro à esquerda. Fim da descrição. Com a apresentação dessa imagem, partimos para o Egito, onde também o teatro surge como algo ligado à religião daquele povo. Nesse teatro, que surgia no Egito, era muito ligado à dança e à música, mais particularmente ligado à dança. E cada cena que ocorria, cada história contada era a respeito dos feitos dos faraós e de seu povo que era orientado por ele. No Antigo Egito, além dos deuses, os faraós também eram homenageados em festivais. E com o passar do tempo, esses rituais transformaram-se em espetáculos apresentados apenas para a nobreza e seus convidados. Você está vendo que na origem das manifestações teatrais sempre encontramos a presença de cerimônias e rituais religiosos sagrados? Vimos isso na pré-história, na origem do teatro indiano e na origem do teatro egípcio. Para finalizar a aula de hoje, deixo para você uma fala de Augusto Boal. Na tela da TV, slide com letras pretas onde está escrito: o ser torna-se humano quando inventa o teatro. Fim da descrição. E por hoje é só.
Nos encontraremos na próxima aula, não percam! Até lá, tchau!